Olá, boa tarde para você. O Direto da Redação está no ar e você fica por dentro das notícias que tiveram destaque essa semana aqui na tela da Rede Mais. Na segunda-feira, os moradores de Campo do Meio, no sul de Minas, ficaram assustados. A cidade foi alvo de bandidos que explodiram caixas eletrônicos de duas agências. A polícia agiu rápido, houve troca de tiros com a quadrilha e um suspeito morreu. O silêncio da madrugada foi interrompido pelo barulho dos tiros. Realmente foi muito tiro, foi cerca de uns 100 tiros, uns 30 minutos de tiro aqui. Os disparos foram registrados por moradores. O barulho estava muito, sabe, parecia foguete. Aí, só que depois começou uns rajados e passava aquelas balas perto lá de casa, assim. E olha que eu moro 2 quarteirão. O cenário de tanta violência foi a cidade de Campo do Meio, que tem pouco mais de 10 mil habitantes. Criminosos explodiram os cofres de duas agências bancárias da cidade, que ficam a 300 metros do quartel da PM. Nossa, quase morri de susto. A polícia acredita que pelo menos 10 bandidos tenham participado de toda a ação. Eles estavam em 4 carros. Moradores contaram que os criminosos agiram simultaneamente nos bancos. Os 2 policiais que estavam aqui na cidade pediram reforço. Outros 3 militares vieram de Campos Gerais. Em seguida, houve troca de tiros. Chegando o reforço, os policiais foram para a linha de ação e começaram a revidar a injusta agressão, que eram os disparos de arma de fogo contra nós policiais. Durante a troca de tiros, um dos suspeitos foi atingido e morreu no local. O homem, identificado como Manuel Alves da Silva Filho, de 54 anos, era do interior de São Paulo. Ele tem passagem já pela polícia, ele estava inclusive no regime semiaberto, então é o que a gente sabe dele no momento, porque ele estava com todos os seus documentos, né? A polícia ainda não sabe dizer se o tiro que matou o suspeito partiu da arma de algum militar. Só a parte pericial, né, da investigação policial é que vai apontar realmente porque houve ação aqui dos militares contra os cidadãos infratores, mas também pode ser que ele tenha atravessado a linha de tiro de algum dos seus companheiros. Horas depois do ataque, um carro usado pela quadrilha foi encontrado próximo a uma balsa no distrito de Itaci, em Carmo do Rio Claro. O local fica a 15 quilômetros de Campo do Meio. No veículo havia marcas de sangue. Uma ou mais pessoas estavam feridas nessas fugas. Os bandidos teriam conseguido levar o dinheiro apenas de uma das agências. O seu José mora perto dos bancos e diz que acordou assustado durante a madrugada. O carro dele estava estacionado na rua e foi atingido por 2 tiros. Eu estava dormindo, acordei com o barulho. Foi mesmo que teve uma lata, não foi explosão, coisa. Aí eu acordei a minha senhora, né? Ela falou, isso é do futebol. Falei, não é futebol não, é muito diferente. Aí continuou outro. E aí só viu o carro do senhor? Aí o carro estava furado, né? Acabou atingindo o carro. E muito, você viu? Uma equipe do BOPE esteve na cidade para retirar alguns artefatos explosivos que foram deixados pelos criminosos. Parte do material que foi neutralizado no local, ele foi neutralizado devido ao risco oferecido tanto para os operadores quanto para a população local. Esse material, devido ao seu risco, devido ao perigo oferecido para ele, até mesmo de transporte, ele foi neutralizado no local. Depois do susto, a população agora tenta voltar à rotina. A gente com medo, né? Fica cismada, né? Mas graças a Deus, meu filho, vou falar para você. Graças a Deus que não aconteceu o pior com as pessoas daqui, graças a Deus. Assusta bastante. Aqui é bem calmo, você pode ver que o pessoal aqui é bem caseiro, calmo. Não... Já teve outros assaltos, mas dessa magnitude não. Durante a semana, 3 pessoas foram presas suspeitas de participação nos ataques. Além disso, 2 carros que teriam sido usados durante a ação foram encontrados e apreendidos pela polícia. Em Montes Claros, um adolescente de 16 anos morreu enquanto amolava ferramentas em uma serralheria. O disco de uma lixadeira se soltou e acertou o peito da vítima. Um amigo dele também foi atingido e ficou ferido. Do local da tragédia, muitos curiosos acompanhavam a movimentação. A mãe do adolescente teve que ser amparada pelos familiares.
O acidente aconteceu nesta serralheria que fica no bairro Jardim Primavera. Jorge Mendes de Araújo, de 16 anos, e o amigo dele, Alexandre Barbosa Ramos, de 34, foram atingidos no peito por um disco de lixadeira. Segundo informações dos proprietários, as vítimas estavam fazendo uso de um material sem autorização, uma lixadeira, para amolar umas ferramentas para prestar serviço em outro local. Sem autorização quem? Do dono? O proprietário foi orientado para os mesmos usar uma lima para amolar as ferramentas e eles, sem autorização, pegaram a lixadeira e usaram um disco impróprio, o qual desprendeu da mesma e atingiu a região torácica lá direito da vítima. Jorge morreu na hora. O outro rapaz foi socorrido pelo SAMU e encaminhado à Santa Casa. O dono da serralheria não quis dar entrevista sobre o caso, mas informou que os 2 amigos envolvidos no acidente não eram funcionários do estabelecimento. Ele apenas estava prestando um favor para sempre o pessoal. E a vítima fatal, ela estava recolhendo os entulhos da empresa. E o outro estava amolando as ferramentas por concessão da empresa. Um deles eram empregados aqui na empresa? Nenhum dos dois tinha, nenhuma das vítimas tinha vínculo empregatício com a empresa. O comerciante também contou que esse é o primeiro incidente ocorrido no local e que os funcionários não estavam perto das vítimas. Nós estamos aqui no interior da empresa, no local exato onde aconteceu essa tragédia, com um rapaz de 16 anos. A ferramenta que ele usava, essa lixadeira, ainda está aqui no chão. As ferramentas que ele estaria amolando seria aquela picareta ali, logo mais à frente, a gente vai mostrar muito, é a enxada. O José Gonçalves, ele presta serviço de técnico em segurança do trabalho aqui na empresa. Vai explicar para a gente o que teria acontecido, possivelmente teria acontecido aqui, né, José? Você está mostrando aqui alguns equipamentos que teriam sido usados inadequadamente ali naquela lixadeira, é isso? Ele foi fazer o uso, né, de um equipamento que é um disco de desbaste, numa lixadeira de 4 polegadas, foi fazer um disco de desbaste de 7 polegadas, que é incorreto. Possivelmente, o que ele fez? Ele tirou a proteção da lixadeira, que é a esmeriladeira, para que o disco coubesse nela. Então, uma adaptação na verdade. Essas lixadeiras aqui, esses discos são usados para amolar? Seria isso ou para corte? Na verdade, esse disco ele é usado para desbaste, né? Rebaixamento de peça, de solda, de alguma coisa. Acabamento de peça. Esse disco que ele usou teria que ser de uma lixadeira de 7 polegadas, uma lixadeira grande. Entende? Então, como ele improvisou tanto, o disco, a lixadeira tirou a proteção, lembrando que esse disco aqui, pode perceber aqui, que ele tem 8.500 rotação por minuto, que é inadequada com a rotação daquela esmeriladeira. Segundo o pai da vítima, esse seria o primeiro dia de trabalho do adolescente como carroceiro. Ah, moça, agora é só tristeza no mundo. Segundo a assessoria de imprensa da Santa Casa de Montes Claros, Alexandre Barbosa Ramos teve alta na quarta-feira. Um jovem de 21 anos foi morto a tiros depois de sair de uma boate em Juiz de Fora. Segundo a Polícia Militar, Lucas Salgado Zancanelli se envolveu em uma briga poucas horas antes dentro da casa noturna. Ele foi perseguido e baleado. A vítima tentou pedir ajuda em um ponto de ônibus, mas morreu antes da chegada do socorro. Lucas Salgado Zancanelli, de 21 anos, morreu em um dos pontos de ônibus mais movimentados do bairro Santa Luzia, região sul de Juiz de Fora. O rapaz foi baleado durante a madrugada e correu até o local em busca de socorro. A câmera de segurança de uma farmácia registrou o momento em que o ponto de ônibus está vazio. Por volta de 10 para 6 da manhã, um homem está em pé esperando o coletivo. Um outro pedestre passa, sem dar sinais de perceber o que estava acontecendo. Poucos segundos depois, Lucas aparece no vídeo cambaleante. As câmeras registraram também a chegada de curiosos e de amigos. Alguns deles se desesperaram ao perceber que o rapaz tinha sido assassinado. As câmeras de segurança não mostram o momento em que Lucas, já baleado, caiu bem nesse local. Algumas pessoas chamaram socorro, mas o rapaz já estava morto quando os médicos chegaram. A polícia militar também foi chamada e começou a buscar informações sobre o assassinato. A suspeita é de que Lucas foi morto por vingança depois de se envolver numa briga dentro de uma casa noturna poucas horas antes de ser baleado. Fizemos contato com testemunhas que relataram que eles estavam numa festa na casa de shows Capitólio mais cedo e que eles teriam se envolvido em uma confusão no local e posteriormente sofrido disparo aqui.
No local aqui, a testemunha viram um Celta Prata, o veículo Celta Prata invadindo do local, mas não conseguiram visualizar a autoria. Os amigos que estavam com Lucas na festa estão assustados e preferiram não dar entrevista. Eles contaram que o rapaz estava sim no meio do grupo, mas não se envolveu em nenhuma discussão. Como todos os amigos foram seguidos pelos outros agressores, eles acreditam que Lucas tenha sido o primeiro a ser encontrado. Os tiros começaram na porta da casa dele, 2 quarteirões longe do local do crime. Lucas não tinha envolvimento em crimes. A vítima tem alguma passagem? Era conhecida por vocês? Não tem passagem pela polícia, não é conhecido das guarnições policiais. Até o fechamento desta edição, ninguém havia sido preso. E em Pouso Alegre, 5 pessoas foram atropeladas. Segundo a Polícia Militar, Tiago da Silva Ferreira, de 33 anos, teve um ataque de ciúmes e jogou o carro contra o namorado da ex-mulher dele. Ele ainda saiu do veículo e agrediu o rapaz. 4 funcionários de uma empresa que estavam na calçada também foram atingidos pelo carro. O motorista foi preso. As imagens são impressionantes. Elas foram registradas por 2 câmeras de segurança. Neste ângulo, no alto do vídeo, é possível ver o carro do suspeito parado. Em seguida, Gessé Ferreira Soares, de 29 anos, que está de bicicleta, começa a atravessar para o outro lado da rua. Nesse momento, o motorista do carro acelera e, em alta velocidade, atropela de propósito a vítima. Em seguida, o carro bate com força no muro de uma empresa de comunicação visual e atropela 4 funcionários. Segundos depois, ele sai do carro, vai na direção de Gessé, que ferido continua caído. Ele agride a vítima que, por conta dos ferimentos, não consegue se defender. Algumas pessoas se aproximam e o motorista se afasta e foge. Nessas outras imagens, é possível ver os 4 funcionários da empresa conversando no portão, quando, de repente, são atropelados pelo veículo. Repare que um dos funcionários percebe a aproximação do carro e tenta puxar um dos colegas, mas todos são atropelados. Com o impacto, os funcionários são arremessados. Uma das vítimas chega a levantar, mas, sentindo muita dor, deita no chão. Pelas imagens desta segunda câmera, é possível ver ainda com mais nitidez o momento em que o agressor parte para cima de Gessé. Em seguida, o suspeito sai andando e, pouco depois, ele foge correndo. Segundo a polícia, o homem seria Tiago da Silva Ferreira, de 33 anos. Nesse outro vídeo, gravado por um celular, é possível ver as vítimas feridas e aguardando a chegada do socorro. Já essa imagem mostra uma ambulância do SAMU e uma viatura do Corpo de Bombeiros no local, que fica na Avenida Antônio Costa Rios, no bairro Forte, em Pouso Alegre, no sul de Minas Gerais. Parte da pista ficou interditada pela Polícia Militar até a retirada das 5 vítimas. Com o impacto, uma das rodas do veículo entortou. O para-choque e a lataria ficaram danificados. O para-brisa quebrou. As vítimas foram levadas para o Hospital Samuel Libânio. Eu só vi quando aconteceu o acidente mesmo e ele saiu e desceu a avenida abaixo a pé, deixou o pessoal ali. Transtornado, falava alguma coisa? Falava alguma coisa pro cara lá, mas também não dá pra gente ver o que ele falava, né? Mas eu sei que ele dizia alguma coisa, que isso não ia acontecer, alguma coisa assim parecida, né? Não sei detalhar o que foi. Estava aparentemente nervoso. Transtornado, justamente, né? Mais que ele deixou o carro todo detonado também ali, né? Então ele saiu sentido abaixo aí, com medo da situação também de o próprio pessoal ali ia fazer alguma coisa para ele, né? A dona da empresa conta que estava almoçando com os outros funcionários quando escutou o barulho da batida. Descemos correndo, chegamos aqui, já vimos todo mundo estirado no chão. O moço já tinha ido embora, o agressor. E daí foi só, né, esperar a polícia e tentar acalmar os meninos que estavam no chão, tudo gritando de dor. Ela conta que as vítimas estavam bastante machucadas. 2 deles, principalmente, muito machucados, que foram os que estavam encostados no portão, que foram prensados contra o portão e arremessados depois. E foi bem assustador. O acidente aconteceu aqui nesta avenida, uma das mais movimentadas de Pouso Alegre. Era por volta de meio-dia. Os funcionários tinham acabado de almoçar e estavam aqui conversando antes de voltarem ao trabalho.
Aqui a gente ainda consegue observar as marcas desse acidente. O portão, olha só, ficou totalmente danificado. A lataria ali na parte de baixo chegou a abrir. Minutos antes de tudo acontecer, um grupo de alunos que estudam na parte da tarde, tinham acabado de passar por aqui. A escola fica bem ali na frente. Por pouco, a tragédia não foi bem maior. Quando a gente puxou na câmera, a gente viu que várias crianças tinham acabado de passar pelo portão da empresa. Então, poderia ter acontecido com uma criança, o que seria mais revoltante ainda para todos, né? E a frieza do cara fazer tudo isso, sair, ainda tornar a agredir o moço e abandonar o local e, tipo, não estava nem aí. De acordo com algumas testemunhas, o rapaz que estava na bicicleta trabalha como segurança em um supermercado que fica a mais ou menos 100 metros de distância aqui da empresa, onde tudo aconteceu. Essas testemunhas contaram que o rapaz que estava dirigindo o carro teria planejado toda a ação. Um dia antes, ele teria espancado a ex-mulher e feito várias ameaças ao atual parceiro dela, que era justamente esse rapaz que estava na bicicleta. De acordo com o que o patrão do ciclista me falou, sim, ele já tinha agredido a ex-mulher, daí parece que ontem ela tirou a mudança de casa e hoje ele acabou armando essa tocaia e fazendo isso para esse moço. Gessé teve politraumatismo e está internado em estado grave. Luiz Fernando Beraldo, que é funcionário da empresa, quebrou uma perna. Os outros 3 sofreram ferimentos leves e já tiveram alta. Tiago Ferreira da Silva foi preso horas depois quando tentava fugir em um outro carro pela rodovia Fernão Dias. Ele foi levado para a delegacia de Pouso Alegre. A gente não tem nem palavras para demonstrar o sentimento que a gente está com os nossos funcionários, né, os familiares, né, porque o pessoal estava descansando, né. Não dá para acreditar, parece coisa de filme um negócio desse, né. A bagunça que o cara aprontou, o tanto de gente que ele machucou, né? Segundo a assessoria de imprensa do Hospital Samuel Libânio, os 4 funcionários da empresa já tiveram alta. Já Gessé Ferreira Soares continua internado, mas não corre risco de morrer. O motorista Tiago da Silva Ferreira permanece no presídio de Pouso Alegre. E nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com o Direto da Redação.